Olá, hoje é dia da gente falar de mentoria de negócios. Meu convidado, natural de São José dos Campos, em São Paulo, filho da dona Bernadette, do seu Nelson, é profissional de marketing com mais de 30 anos de experiência em consultoria e gestão empresarial. Há 17 anos, se dedica à formação de futuros empreendedores e empresários. Atualmente é sócio da Inasa Rio Incubadora e presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, ABMEN. Hoje teremos uma conversa de peso com Eduardo Nogueira. Presidente, seja muito bem-vindo. Eu que Nessa agradeço incursão muito. ao Rio Grande do Sul, formando aí essa nacionalização dessa grande entidade. Legal, eu estou muito feliz de vir aqui ao Rio Grande do Sul, que a primeira vez que estive aqui foi aos 21 anos de idade para um evento que eu trabalhava numa empresa de odontologia e teve um congresso aqui em Porto Alegre e eu vim com a equipe de vendas. E eu gostei muito da cidade quando vim essa vez, mas por incrível que pareça, eu nunca tive a oportunidade de voltar aqui. E agora, quando voltou, viu a mesma Porto Alegre, com certeza, talvez um pouquinho pior. Talvez um pouquinho pior. Como a gente está precisando desenvolver o empreendedorismo lato sensu, aí vamos falar dos políticos, vamos falar, evidentemente, dos nossos empresários, mas essa visão crítica, analítica de mundo, com um processo adequado para fazer as coisas andarem. Acho que o teu Rio de Janeiro vive mais ou menos uma condição parecida, é isso? Com certeza. Tem muita coisa boa para trabalhar. Tem, e tem desafios que valem a pena que a gente os abrace. Isso passa, evidentemente, muito pela força do setor privado, né? Claro, empreendedorismo é privado. A gente precisa ajudar com ferramentas importantes para que essas empresas se desenvolvam, sejam mais pujantes, sólidas e se desenvolvam mais e melhor. E flexíveis também. Se o governo não atrapalhar, já é uma grande coisa? O governo tem que ser parceiro nesse processo, porque a gente tem que pensar o seguinte, nós entregamos recursos para serem distribuídos por essa entidade central, ou seja, ela tem riqueza, né? E essa riqueza precisa ser direcionada corretamente para que a gente possa fazer com que o ciclo seja um ciclo virtuoso e evolutivo. Multiplicador. Então o Estado tem o papel de ser, em alguns casos, o aglutinador, mas não o executor, porque a economia privada tem que falar com a economia privada. Como é que é a organização da nossa ABMEN hoje? A ABMEN é uma associação que surgiu no Rio de Janeiro. Ela surgiu da necessidade que Tu és cofundador, né? Eu sou cofundador, participei do grupo que discutiu diversas visões sobre a mentoria, não só no Brasil, mas também no mundo, porque nós somos um ecossistema planetário. Perfeito. Mas alguns estão mais adiantados, começaram esse processo mais cedo, e têm um grau de maturidade maior em relação a nós. Então, não é para copiar o modelo de fora, é para entender como ele se processa e adaptá-lo à nossa cultura de negócio, que também é bastante diversificada em função da nossa dimensão territorial, para fazer um modelo, vamos dizer assim, que pudesse ser aplicado, né, e reconhecido por todo o ecossistema empreendedor a nível Brasil. Então, nós começamos no Rio de Janeiro, porque o grupo de discussão estava lá, o grupo indutor estava lá, e envolvemos todos os agentes conhecidos relacionados a esse ecossistema empreendedor para entender, né, e definir a nossa linha de atuação. E depois de mais ou menos uns 6 meses de discussão, então nós conseguimos amadurecer para criar essa associação. Mentoria não é uma coisa nova, pelo contrário, esse conceito ele vem sendo discutido internamente aqui, mas existe em formatos diferentes, em lugares diferentes, nomes diferentes para posições diferentes. Mas ele vem se fortalecendo, me parece que a gente começa a ouvir falar muito a partir dessa perspectiva que vocês muito provocam também. A gente falava em tutoria antes, a gente falava em coaching, a gente falava em consultoria, algo que não é nenhuma novidade, mas que cada consultor tem o seu método. A gente falava antes do professor Raul Zambuja e o César,
que era uma pessoa que criou uma escola de consultores, por exemplo, na nossa região. Mas as pessoas têm muita dificuldade de desenvolverem novas culturas, né? Acho que é mais fácil desintegrar um átomo que quebrar um preconceito, não é Já isso? falava o Einstein. Como faz para levar processo de forma organizada e qualitativa realmente para as pessoas? É importante que a gente faça uma separação, né? Nós conhecemos muito bem como funciona uma consultoria. A mentoria de negócio está chegando agora e como o conceito dela é um conceito, vamos dizer assim, mais atualizado para a dinâmica da sociedade, principalmente para a dinâmica empresarial, é importante a gente separar bem e posicionar bem essas duas atividades. A consultoria é muito importante para as empresas. A consultoria é muito importante para os empreendedores. A consultoria é o conhecimento pessoal do consultor sendo disponibilizado para resolver problemas pontuais dos empresários, né? Ele vai lá e dá a solução para o problema pela experiência, vivência, enfim, uma sequência de experimentações já feitas que confirmam que aquele curso de solução funciona para aquela determinada situação para a qual o consultor é chamado. Então, ele tem uma atuação muito pontual. O mentor de negócios tem uma atuação diferenciada, porque, conceitualmente, a mentoria de negócios não entrega solução. Os mentores de negócio fazem as perguntas certas para levar o empreendedor ou o empresário a refletir sobre o conhecimento que ele tem sobre o próprio negócio e a sua capacidade de encontrar a solução para o problema. Na consultoria, o consultor é a estrela do processo. Na mentoria, a estrela do processo é o empreendedor e o empresário. Nós somos secundários. Nosso papel é fazer as perguntas certas que levam à reflexão. E essa reflexão é tirar de dentro de si o conhecimento que ele já tem para encontrar o caminho de solução que ele já vislumbrou, mas não tinha confiança de que poderia ser esse o caminho de solução. Então, o nosso papel é ser socrático, fazer as perguntas certas e tirar de dentro do mentorado, no caso o empresário ou o empreendedor, o conhecimento que ele já dispõe. Como é que isso funciona? Não é voltado, tu falas muito do empresário, porque evidentemente por trás todo CNPJ tem CPFs, né? Exato. Mas ela é orientada para a mentoria do negócio. Do negócio. Não do empresário em si. Exatamente. Isso é uma quebra de paradigma diante do que a gente enxerga normalmente, das práticas que a gente conhece de coaching e até mesmo de consultoria, né? Sim, exatamente. Nós fazemos isso com um propósito, vamos dizer assim, de colaboração. Porque essas profissões, essas atividades profissionais, elas já existiam antes da mentoria de negócio. Se eu dissesse que o consultor é um concorrente da mentoria, eu estaria trabalhando para acabar com ele. Mas ele tem um papel importante. A mesma coisa em relação ao coach. O profissional de coach também tem um papel importante. Eles podem trabalhar juntos? Nós valorizamos trabalhar junto com eles. Perfeito. Porque nós estabelecemos que temos um limite e nós respeitamos esse limite. A partir daí, esse profissional é o mais adequado. Então, quando a gente percebe que o empresário precisa de um coach porque ele está com algumas limitações, então eu não vou atuar nessa área. Tu indica para ele? Eu indico, sugiro que ele procure um profissional especializado nessa área. O mercado tem muitos profissionais hoje da área de coaching, então ele vai procurar. Ou, se ele precisa de uma solução imediata, se eu puder entregar como consultor, não como mentor, eu faço. Mas, se não, eu vou procurar um profissional especializado para oferecer a ele. A gente vê na consultoria, por exemplo, a intervenção em alguns momentos, né? Isso, da forma como estamos falando, não cabe, por exemplo, ao mentor. Não. Não existe uma mentoria de intervenção, por exemplo. Não. É sempre um trabalho que tem que partir desta provocação, evidentemente, mas de uma ação, de uma iniciativa do empresário, do empreendedor, das suas lideranças. Se ele quer crescer, se ele quer evoluir, aprender e ser autônomo no seu crescimento, a mentoria de negócio é o melhor caminho. Agora, se ele quer criar um grau de dependência e quiser que alguém faça por ele, aí tem que procurar um profissional que se dispõe a fazer isso. No nosso caso, a gente gosta de se reservar ao direito de não ser responsável nem pelo sucesso dele e nem pelos equívocos. Perfeito. Então, nesse caso, nós trabalhamos para que ele evolua
pelo conhecimento. Mas é possível o mentor antecipar quais sejam esses equívocos diante do trabalho que ele vem realizando. Sim, ou ele de uma ação sinaliza. equivocada. Ele sinaliza, mas quem faz a escolha de não querer cair é o A empreendedor. escolha de quem paga a conta. É, exatamente. O empresário vai pagar ou vai ganhar os frutos disso. Exatamente. Ela funciona, não vou chamar de apêndice, porque o apêndice é desnecessário num organismo, né? Sim. Mas ela passa a ser, então, uma parte viva de uma empresa. Exatamente. Ela não tem a característica de ser pontual, ela pode ser perene, ela não tem a característica de ser de intervenção, ela é consultiva, ela é provocativa, como Exato. tu falas. E ela pode ser, em alguns momentos, com a equipe desse líder também? Pode. A mentoria pode fazer parte da vida do negócio, pensando não só no topo dessa pirâmide organizacional, mas também em outras camadas? Sim, mas desde que a pessoa que vai passar por um processo de mentoria de negócio seja tomadora de decisão. Mesmo que seja em níveis inferiores, mas ela tem que ser responsável pela decisão no nível dela. Entendi. Se não é um tomador de decisão, a mentoria de negócio não funciona. Ela não é para esse fim. Como funciona na vida moderna, por exemplo, de órgãos públicos? É possível a gente pensar em outras esferas de poderes, de organismos, também o processo da mentoria funcionando? Eu acredito que sim. Nós não testamos isso ainda não. A gente não tem isso em testes ainda. Não, não temos. Não temos por quê? Porque, na verdade, é a maturidade do sistema público de entender que todo o processo, embora eles sejam os distribuidores, né, todos os organismos funcionam dentro de uma mesma lógica de gestão. Né? Então, nós podemos pensar que aquela unidade de gestão pudesse ser uma unidade de negócio. Claro que a expressão não se aplica. Certo. Né? Mas, de qualquer maneira, todos nós temos um compromisso de entregar um valor para a sociedade. A empresa entrega o valor para a sociedade por meio de um produto ou um serviço. O serviço público entrega valor à sociedade pela entrega da distribuição correta dos recursos que vêm a ela ou da prestação de serviços sociais que lhe dizem respeito. Então, se a gente fizesse uma analogia, né, um paralelo entre os dois, a mentoria de negócio se aplicaria lá também. Porque hoje a gente tem a consultoria como uma realidade, né? Sim. Dentro do poder público, que é uma coisa que é relativamente moderna. A gente viu isso, acho que muito aqui no Rio Grande do Sul, provocado pelo Jorge Gerdau e o Rampeter, por exemplo. Talvez algumas pessoas questionem algum tipo de consultoria contratada. Aliás, em Novo Hamburgo está se discutindo isso neste momento. Mas vejo, por exemplo, que essa sequência que a gente tem em vários lugares do mundo, né, de um gestor municipal sequenciado, além daquele eleito de tempos em tempos, poderia talvez ser preenchida por alguém que tem uma visão como essa e esse apoio direto a quem está lá exercitando aquele cargo realmente. Né? Talvez seja um modelo para se evoluir. É, para a gente pensar. Por exemplo. E poderia funcionar, por exemplo, para o terceiro setor e Sim. também para serviços? Para o terceiro setor, com certeza. Serviços, naturalmente, porque o mundo dos negócios também é dos serviços. Mas para terceiro setor... Mas para profissionais liberais que trabalham avulso também, por exemplo? O mentor de negócio é um profissional liberal. Nós somos profissionais liberais num contexto geral. Maravilha. Nós tivemos recentemente, aqui nessa semana, um trabalho de aprimoramento de consultores e investidores na nossa Universidade Fevale a partir desse trabalho que vocês realizaram. Quero saber como é que isso está funcionando e quais são os próximos passos dessa ABMEM aqui na nossa região. Na volta do intervalo. Okay. Hoje numa conversa de peso com Eduardo Nogueira. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, a ABMEM, o Eduardo Nogueira. Conversávamos no primeiro bloco com o Eduardo sobre a associação, o desenvolvimento desse negócio e já te perguntando aqui, fora nos bastidores, se é uma profissão. Hoje, ser mentor é uma profissão? Ainda não é uma profissão, porque quando a gente usa essa expressão profissão, isso remete à regulamentação. Né? E o profissional, entre aspas, né? A pessoa que trabalha na mentoria de negócio, ela não é obrigatoriamente um profissional que tem uma formação específica. Né? O mentor de negócio é uma pessoa que tem uma trajetória profissional, tem uma vivência pessoal, tem uma formação diversificada.
né, que pode contribuir para esses empresários empreendedores para eles evoluírem. Então, quando a gente usa profissão, a expressão profissão, a gente uniformiza. E é justamente a riqueza dessa atividade é a desuniformização. Exemplo, eu sou profissional de marketing, formado em publicidade. Quer dizer, eu não sou administrador. Mas que é uma das qualidades que tu tens ao longo da tua trajetória. Que começou Exato. lá aos 17 anos, sócio da mãe. Né? Isso. E depois a possibilidade de empreender com a tua irmã. Isso. De montar uma fábrica de massas, por exemplo, na tua região lá no Rio de Janeiro. Isso. Esse conjunto é que vai dando esse caldo que cada pessoa tem para colocar à disposição do negócio do seu cliente, é isso? Perfeitamente. A experiência empreendedora é um valor muito bem visto para um mentor de negócio. Porque aquela história, quem melhor poderia ajudar um empreendedor a crescer, senão aquele que já teve a experiência de ter sucesso ou fracasso na sua própria iniciativa? Evidentemente que eu imagino que esse todo ele seja muito valorizado a qualificação técnica, né? Claro, mas ele também é muito desse conjunto de experiências, dessa visão global, holística, universal, que cada pessoa tem, né? O conjunto da riqueza cultural que formou esse profissional, né? Infelizmente a gente não consegue quantificar isso. Qualitativamente, vocês vêm fazendo isso, como estão fazendo agora aqui em Novo Hamburgo, especialmente nessa semana, com esse grupo de 20 consultores e investidores que enxergaram esse caminho, né? Enxergaram a possibilidade de ter uma qualificação processual a partir do que vocês determinaram, do que a BIMEM efetivamente determinou. Como é que foi esse primeiro contato, esses primeiros momentos, esse curso de 2 dias dentro da nossa Universidade Fevale? Sim. O programa de metodologia base para mentores, que né, a sigla é PMBM, é um programa que aqui em Porto Alegre, quer dizer, Porto Alegre não, aqui em Novo Hamburgo, ele foi aplicado pela 12ª vez. Olha só. Né? Então, é um programa que vem sendo aprimorado turma a turma. Né? A maioria delas nós fizemos no Rio de Janeiro, tem uma turma programada agora para a semana que vem, é a 9ª turma no Rio de Janeiro, mas nós já realizamos uma turma em Fortaleza e uma turma em São Paulo, há 15 ou 20 dias atrás. Então, é um processo evolutivo. Na medida em que as turmas vão acontecendo, a gente vai aprendendo um pouco mais. Mas o método é um método muito simples. É o método de arguição, mas não fazer perguntas por fazer, mas sim por fazer as perguntas certas dentro de um contexto, o contexto de negócios. Né? Então, nós não dizemos que é um curso de formação de mentores, porque, na verdade, nós não vamos ensinar o mentor a ser um profissional da sua especialidade, nós vamos ensiná-lo a tomar decisões, nós vamos ensiná-lo a se comunicar da maneira correta. Na verdade, a gente vai aprimorar a capacidade dele de interpretar o que vem do empreendedor ou da empresa, né, e a fazer as perguntas pontuais, assertivas, dentro do contexto de um problema que esse empreendedor ou que esse empresário precisa resolver com a ajuda de um mentor. Então, é método mesmo, é aprender uma metodologia que facilite esse processo de identificação dos buracos que impedem o empreendedor de encontrar a solução para o seu problema. Delinear problema, designar objetivos. Em alguns momentos, sim. Também faz parte desse processo? Também faz parte desse processo. Quais são os próximos passos da BIMEM aqui na nossa região? Nós, para a gente ter vindo aqui para Novo Hamburgo, nós procuramos um representante regional. Porque é muito importante ter um ponto focal que seja da região, ou seja, que seja um profissional que tenha reconhecimento local e que também tenha conexões locais. Então, nós conseguimos encontrar essa pessoa, e essa pessoa está aqui em Novo Hamburgo, mas ela tem um papel relevante dentro de uma área de influência. Né? Então, a sede da regional... Sim, que no caso da pessoa escolhida é Brasil inteiro, por exemplo. Mais ou menos. Tem conexões fortíssimas. Brasil está aqui o César Silva na nossa frente aqui. Isso, tem tá conexões Brasil afora. Né? Exatamente, mas ele tem que ser muito reconhecido e importante na sua área
de relacionamento direto. Então, essa pessoa, a regional é em Porto Alegre, mas a atuação dele é Porto Alegre mais a grande Porto Alegre, né? Quer dizer, eu considero que Novo Hamburgo esteja dentro da grande Porto Alegre. Então, o trabalho dele agora é começar a mostrar para a região, né? Como no seu caso, eu lhe faço convite de, na próxima turma do PMBM aqui na região, você é convidado da ABMEM. Obrigado. Né? Para conhecer essa metodologia e contribuir, né? Ao conhecer a metodologia, contribuir, porque você também é um potencial mentor de negócios. Obrigado. Né? E aí a gente fazer as pessoas compreenderem a importância dessa atividade para ajudar ou a recuperar a economia local ou a melhorar, né, o resultado dos empreendimentos que tentam se viabilizar na região. Né? Então, a próxima etapa é... Os números de falências de negócio continuam alarmantes. Né? E um quadro recessivo, como a gente vive nos últimos 5 anos, isso se agrava ainda muito mais. Eu acho que não tem outro caminho que não seja pela qualificação, pelo aperfeiçoamento das pessoas que fazem esses negócios. Né? De certa maneira, sim, mas a gente, pela experiência, percebe que não é exatamente isso, não é somente isso. Um fator comportamental do empreendedor talvez seja o mais importante indicador de sucesso e fracasso. Não é porque tem crise, porque a crise não se aplica a todos os segmentos empresariais. Verdade. É a interpretação que se faz dos cenários que estão à frente. Crise tem toda hora. Nós vivemos num país de... Se sobressai quem sai dela, né? Exatamente. É a interpretação que se faz mesmo das situações e do cenário. Porque não tem uma crise que vai acontecer hoje. Essa crise que está acontecendo hoje foi uma tomada de decisão lá atrás. Se você acompanha e vê o início desses desdobramentos, você consegue antever a crise, você consegue se preparar para ela. E aí a gente pode remeter a uma crise de confiança, por exemplo. Sim, de falta de confiança, enfim. Sim. Essa confiança é uma coisa que o mentor pode ajudar a dar para o negócio? Pode, mas... Não é anímico a principal atividade dele, né? Não. Mas aquela coisa, a gente entrega, no final, o que a gente entrega na mentoria de negócio? A consultoria entrega a solução. Nós entregamos cursos de ação. Ou seja, nós percebemos que tem um gap de conhecimento ou um gap de ferramenta. Então, a gente propõe, se o empreendedor reconhecer que aquilo é um gap para ele, a gente entrega um curso de ação de modo que ele possa tomar a decisão de fazer, né, tapar aquele buraco com conhecimento ou com ferramenta qualquer. Né? Então, quando ele faz isso, ele começa a estar preparado para enfrentar esses cenários de crise. Mas é sempre uma decisão. Muito bem. Sempre uma escolha do empreendedor ou do empresário. Grande prazer falar contigo, te receber, poder aprender com a tua presença aqui, evidentemente, e, sobretudo, poder falar desse desenvolvimento da mentoria. Acredito demais na mentoria como método. Acreditava muito nela, mais do que outras técnicas, mas ficou claro também a diferença agora para mim de uma e de outra, e acho que é possível coabitarem, coexistirem, coadunarem para um objetivo maior. E vamos trabalhar juntos as duas. Tanto o consultor quanto o coach vão trabalhar junto com os mentores de negócio. Seja sempre muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho, sucesso e vida longa para a nossa ABMEM. Legal, eu gostei muito de estar aqui com você e das intervenções e das perguntas de altíssimo nível que permitiram esse bate-papo ser muito legal. Muito bom, hoje uma conversa de peso com o presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, a ABMEM, Eduardo Nogueira. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.